Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, quem está chegando mais, para não ver quem entrou. Flávia. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos começar, né? Gente, nossa aula de hoje é sobre dialisadores, tá bom? Eu vou começar a apresentação naquele formato, tá, pessoal? Eu vou apresentando qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Eu não estou conseguindo... Enquanto eu apresento, eu não consigo enxergar o chat, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode abrir o áudio, tá? E falar, tá bom? Não vou conseguir ver, né? Porque vai estar... A tela aqui vai estar preenchida pelos slides, então não vou conseguir ver se você levantar a mão ou então se você colocar no chat. Tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, é só dar um toque, tá bom? Só abrir o áudio e falar. Vou começar a apresentação. Uma janela. Compartilhar. Pessoal, quando aparecer para vocês a tela, por favor, me confirme dizendo que apareceu, tá? Tá aparecendo. Beleza, valeu. Então, eu vou expandir aqui a tela. E meus olhos estão ardendo tanto. Apresentação de slides. Bom, pessoal, então nossa aula de hoje é sobre dialisadores, tá? É uma aula muito importante, porque os dialisadores, né, os equipamentos hospitalares responsáveis por fazer, né, a purificação, né, vamos utilizar esse termo, purificação. Na verdade, a coisa ela é um pouco mais complexa do que purificação, né? Tem a ver com extração, né? Extração, excreção de substâncias que existem dentro do organismo, tá? E que são prejudiciais, né, ao paciente. Mas a gente vai, no primeiro momento, vamos usar esse termo, né? Purificar, né, o sangue. Né? Então, os dialisadores, eles têm essa função, tá? De tirar as impurezas de dentro do nosso organismo, tá? E nós temos um dialisador natural, dois, na verdade, que são os rins, né? Os rins, eles fazem a filtração, aí agora a gente já está, né, se aproximando de um termo mais técnico, mais científico, tá? A filtração, alguém quer entrar? Alguém quer entrar? Eu vou parar aqui. E agora o que eu faço? Eu volto aqui a tela. É complicado quando alguém quer entrar e eu não sei o que eu faço aqui, peraí. Não, fiz errado. Volta. O que eu faço? Tem que sair da... É esse aqui, peraí. Não, não é isso que era para ter feito. Alguém quer entrar, né, pessoal? Peraí. Vou botar esse aqui, pronto. Deve ser esse aqui. Permitir Minimiza a tela. a Denise e Maicon aí querendo entrar. Cadê? Entrou? A Denise entrou? Não. Ah, meu Deus. Não vou permitir. Ah, pronto. Ver aqui tudo. Vitória, permitir. Isnael, permitir. Oi, pessoal. Já estava aqui no meio da apresentação. Deixa eu só ver aqui se a Denise volta para poder... Eu permiti todo mundo, por que só tem 4? Ah, não, agora apareceu. A Denise não. A Denise não voltou. Vou ver aqui rapidinho. Cássia, Ellen.
Permitir. Bom, se ela está... Juliette está dizendo que está aguardando entrar, mas aqui não está aparecendo nada. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Juliette, agora apareceu a Juliette. Permitir. Olha, a Denise entrou. Muito bem. Juliette entrou também. Maicon entrou. Vitória entrou. Bom, todo mundo que queria entrar entrou, né? Posso continuar, então. Bom, gente, vamos lá. Continuar a nossa apresentação. Me digam aí de novo se voltou a aparecer a telinha aí, os slides. Voltou, né? Voltou. Beleza, então, vamos lá. Então, pessoal, os dialisadores, eles são importantes nesse sentido, tá? Porque eles são equipamentos hospitalares que fazem, né, executam, substituem, claro, não da melhor forma, né? Que a melhor maneira é a natural, é a orgânica, é a fisiológica, né? Mas os dialisadores tentam cumprir a função renal, a função dos rins. E é muito importante, pessoal, a gente falar sobre dialisadores e a gente tocar em diversos assuntos, porque eu, enquanto, né, profissional da área da saúde, e vocês, enquanto futuros gestores, né, da área da saúde, o paciente renal crônico que ele faz uso de terapia renal substitutiva, que é assim que a gente chama, tá? Hemodiálise é um tipo de TRS. Tá? A gente vai ver aqui os dois principais tipos de TRS, que são a diálise peritoneal, onde você encontra, né, gente fazendo diálise peritoneal a nível ambulatorial, tá certo? E a gente também tem a hemodiálise, que é um outro tipo de TRS, terapia renal substitutiva, tá certo? E o paciente renal crônico, gente, é um paciente muito estigmatizado, tá certo? É um paciente que ele tem... A gente vai começar a falar agora, eu vou logo passar para o primeiro slide, né? Para a gente entender um pouco as nuances, né, que envolvem o paciente renal crônico, ou até mesmo o paciente renal agudo, que tem a necessidade de estar ali se submetendo a uma terapia renal substitutiva. É muito complicado, porque é muito fragilizador isso. Muito, muito fragilizador mesmo para um paciente. Tá certo? Então, a gente tem que tomar todo o cuidado, toda a cautela. Você imagina o que é um paciente que faz, vamos falar da hemodiálise, que é a mais, né, como direi, a mais crítica delas, porque a diálise peritoneal, apesar de ser desconfortável da mesma maneira, estigmatizante da mesma maneira, apesar de ser fragilizadora da mesma forma, é algo que pode ser feito por um paciente, até mesmo em casa, entendeu? Como a gente vai ver daqui a pouco. Mas é claro, né, nosso contexto aqui é o contexto hospitalar. E existem pacientes fazendo diálise peritoneal a nível de ambulatório, né? Mas, assim, a hemodiálise, você imagina o que é um equipamento de hemodiálise que não vai funcionar corretamente num paciente que é tão crítico e tão cheio de minúcias, que é um paciente que é o paciente renal, paciente nefropata, paciente renal crônico ou paciente renal agudo, e que você tem ali uma máquina, um paciente que faz hemodiálise terça, quintas e sábados, ou segundas, quartas e sextas, sabe? 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, e ele confia, né? Ele acredita
a esse tratamento que ele faz, né? Ele confia nesse tratamento para poder dar sobrevida para ele, ou então uma melhor qualidade de vida àquele paciente. E aí o paciente, ele ou sofre com um problema nessa máquina, né, nesse equipamento, ou então o equipamento falha e o paciente não consegue fazer a hemodiálise, né? É muito complicado, pessoal, tá certo? Então é um equipamento que realmente vai merecer de vocês, enquanto gestores, quando vocês estiverem, né, atuando aí, se vocês lidarem com esse equipamento, é uma coisa que vai demandar muita atenção de vocês, tá? Bom, então, como eu tinha dito para vocês, é a terapia renal substitutiva. O nome é TRS, tá certo? Dentro da TRS, nós temos a diálise peritoneal. Gente, eu não consigo enxergar o chat, tá? Professor, o senhor já está no segundo slide? Tô. Apareceu, não? Não, travou no primeiro. Misericórdia, peraí. Deixa eu dar o ESC aqui. Parar a partilha. Foi. Voltou? Deu Voltou. certo? Voltou. Vamos lá. Agora, apareceu? Tá aparecendo. Beleza, vamos lá então. Então, pessoal, o nome é TRS, terapia renal substitutiva, né? A gente tem basicamente essas duas formas, a diálise peritoneal e a hemodiálise, tá certo? Por que o paciente ele precisa fazer TRS? Por que você, enquanto gestor, você vai ter dentro da sua unidade hospitalar uma máquina de hemodiálise? O que é que isto vai fazer com o teu cliente? Para que funciona? Para que serve aquela máquina que está ali, né? Ocupando um espaço considerável, relevante dentro da tua unidade hospitalar. E por que você precisa de tanto cuidado com aquele equipamento, né? Porque está recebendo paciente nefropata. Quem é o paciente nefropata? O paciente nefropata é aquele paciente que ele tem comprometida a sua função renal. A função renal do paciente, se o paciente está com uma função renal adequada ou não, a gente consegue identificar através de exames, tá, que verificam se o rim, tá, a avaliação da função renal, se o rim está funcionando corretamente, tá? Que são exames de ureia, basicamente, ureia, creatinina e o ácido úrico. Por que esses exames, pessoal? Eles são básicos, tá, para avaliação da função renal. Por causa disso daqui. Por causa da filtração glomerular. Porque é isso aqui que o teu equipamento que está lá vai fazer pelo paciente. Ele vai fazer filtração glomerular, porque o rim daquele paciente não tem condições de executar esse procedimento aqui, esse processo de filtração glomerular, de uma forma fisiológica. Gente... Professor, fala. o senhor passou o slide agora? Não passei não, tô no mesmo. Ah, tá no primeiro. Todo um que tem escrito terapia renal substitutiva e tem uma série de coisinhas do lado, no slide preto com branco. Ah, não, então tá nesse... Tá onde? O senhor tá falando desse que tá preto com branco, né? O segundo, no caso. Passei um. Ah, tá, ok. Certo? Certo. Vocês estão acompanhando aqui do lado os nomezinhos aqui? Tem os nomezinhos que eu vou falando aqui e vou circulando eles aqui. É porque deu a impressão para mim que o senhor estava explicando alguma coisa, assim, tipo, no slide, aí eu pensei que o senhor tinha passado. Não, passei não. Estou aqui falando todo. Ah, tá, ok. Ponto por ponto aqui, ó. Comecei com a avaliação da função renal. Vou falar agora da filtração glomerular, que é exatamente essa função que a máquina faz. Vou falar sobre retenção de líquido, distúrbio metabólico, controle de pressão arterial e secreção hormonal. Nesse slide aqui. Tá? Então, gente, vamos lá. A máquina, o equipamento, a máquina de hemodiálise ou da diálise peritoneal, ela vai tentar substituir esse processo fisiológico, que é a filtração glomerular. Os rins, eles possuem
unidades, que a gente chama de unidades morfológicas, muito pequenas, na verdade, microscópicas, tá? A gente só consegue ver realmente num corte do tecido renal, quando a gente coloca no microscópio, a gente consegue identificar essa unidade morfológica funcional do rim, que a gente chama de néfron. Esse néfron, ele é um emaranhado de capilares, de vasos sanguíneos, tá? Parecendo um novelozinho de lã, onde o sangue passa por ali, ele está envolto por uma cápsula que a gente chama de cápsula de Bowman, e essa cápsula de Bowman, ela faz a filtração dos metabólitos, tá? Que passam por ali pelos capilares, tá? Lembrando que os capilares são vasozinhos também microscópicos que possuem abertura, tá certo? Que possuem uma abertura, uns interstíciozinhos, uns espaços, exatamente para poder permitir a passagem de água, passagem de certas substâncias, tá? Como ureia e creatinina, tá certo? E retém outras substâncias que são grandes demais e não tem como passar ali naquele processo de filtração. Um exemplo de substância grande demais, que em tese não deve aparecer na urina do paciente, são as proteínas. As proteínas são moléculas grandes. Por serem grandes, elas não conseguem elas são barradas, elas são impedidas, tá, de serem filtradas e cair na urina, tá, e de serem levadas e expelidas para a urina. Em pacientes que já têm uma lesão renal grave, avançada, ou então pacientes diabéticos que possuem lesão renal, paciente diabético, paciente hipertenso, é muito comum de possuir uma lesão renal, esses espaços dos néfrons entre os capilares estão um pouco mais alargados, então as proteínas conseguem passar, o que não é normal. Então, quando o paciente, por exemplo, ele vai urinar, faz muita espuma. Por que faz muita espuma? Porque tem muita proteína, que a gente chama de proteinúria, proteína na urina, entendeu? Então, quando a gente identifica que essa filtração glomerular está comprometida, e como eu falei, existem exames ureia, creatinina e ácido úrico, tá? Eles são parâmetros para a gente identificar a função renal. O médico, obviamente, ele vai indicar ou não, dependendo do tamanho dessa lesão renal, vai indicar ou não uma TRS, uma terapia renal substitutiva. Então, resumo, pessoal, da história até agora. Você tem um equipamento dentro do seu hospital, ele chama-se equipamento de hemodiálise ou de diálise peritoneal, e você já está sabendo que aquele equipamento ele está ali porque ele vai servir a um paciente que tem lesão renal, paciente nefropata, pode ser um paciente renal crônico, ou seja, que já vem com esse problema renal há muitos anos, ou então um paciente renal agudo, que é um paciente que está precisando momentaneamente, né, de hemodiálise, mas não se sabe se ele vai permanecer ou não na hemodiálise. Aí eu faço uma referência aos inúmeros casos de Covid-19, onde os pacientes estão tendo lesão renal aguda por conta dos trombos, né, dos eventos trombolíticos que a Covid-19 provoca, né, nos pacientes, principalmente nos pulmões. Também existem complicações a nível renal, tá? Então o paciente ele acaba evoluindo para uma necessidade de hemodiálise, tá certo? Então você já sabe que aquele equipamento ele está ali por esse motivo. Você já sabe também que o teu equipamento ele vai fazer essa função, que o rim não consegue mais fazer daquele paciente. Filtração glomerular, tá certo? Outra coisa, pessoal, que o rim faz e que um paciente, obviamente, com problema renal não vai conseguir fazer, expelir, excretar, tá? Também líquidos, tá certo? Não somente retirar as impurezas do sangue, mas excretar líquido que tiver em excesso dentro do seu organismo, tá certo? Então, um paciente cujo rim não funciona bem, ele apresenta o quê?
retenção de líquidos. Tanto que se o paciente faz hemodiálise, ele chega a perder em uma sessão de hemodiálise até 5 quilos. Mas não é de gordura, é de líquido. O paciente retém, paciente renal grave, cujo rim está comprometido mesmo, para valer, ele não consegue, ele se chama um paciente oligúrico ou anúrico, ele praticamente nem urina. Por quê? Porque ele não consegue excretar aquele líquido. Por quê? Porque o rim dele não funciona. Então ele retém. Agora você imagina o que é você passar 2, 3 dias só retendo líquido. Ora, a gente urina em média 800 ml, mais de 800 ml por dia. Então você imagina 3 dias isso, 2.400 ml. 1.000 ml é aproximadamente 1 quilo. Então você imagina aí 2,5 kg a 3 quilos por hemodiálise, por sessão de hemodiálise. Existe paciente que chega a perder até 4 a 5 quilos numa sessão de hemodiálise, dependendo do tempo, né, de quanto tempo que ele não está fazendo essa hemodiálise. Bom, gente, com essas informações preliminares, não fica nada difícil a gente entender que o paciente ele vai ter uma série de distúrbios metabólicos. O que são os distúrbios metabólicos? Distúrbios de funcionamento do corpo. Entre eles, principalmente, controle da pressão arterial. Por que controle da pressão arterial? Por 2 motivos básicos. Primeiro, o rim, ele é o responsável por fazer o controle da sua pressão arterial. O rim, professor, exatamente, o rim. O rim, ele secreta hormônios, tá certo? Que são responsáveis por fazer vasodilatação e vasoconstricção, tá certo? E, já antecipando o último pontinho aqui, secreção hormonal, né? Nós temos não somente o rim em si, mas a gente tem aquela glândulazinha, aquele chapéuzinho, que fica em cima do rim, que a gente chama de adrenal ou glândula suprarrenal, que ela secreta hormônios importantíssimos, entre eles o corticoide endógeno do nosso corpo, tá certo? Então, tá aí, gente, para vocês entenderem, eu fiz esse slide, tá? É claro que a coisa é muito mais complexa e merece uma profundidade muito maior, mas para vocês, enquanto gestores, para vocês entenderem a importância desse equipamento dentro do hospital de vocês já têm essas informações, tá certo? Agora eu vou passar de slide, tá? Se não passar aí para alguém, por favor, me avisa. Passei. Passou? Não passou, professor. Não passou? E não passou. E agora? Agora sim. Agora sim. Pronto. Eu vou deixar assim, então. Tá dando para todo mundo enxergar, né? Não precisa aumentar mais do que isso, eu preciso. Tá bom assim? Para mim tá. Beleza. Tá bom, Tá eu posso bom. dar o zoom aqui no meu celular também? Pronto, Então, ótimo. Fechou. Vamos lá, então. Então, pessoal, como eu disse para vocês, existem 2 tipos, tá, de TRS, de terapia renal substitutiva. A hemodiálise e a diálise peritoneal, tá? E esses 2 equipamentos, essas 2 formas, tá, você pode encontrar dentro da sua unidade hospitalar lá que você vai atuar enquanto gestor, tá bom? Vamos começar pela mais simples, tá? Que é a diálise peritoneal, que é um modelo que o paciente ele pode fazer dentro da sua própria casa, tá? E ele não precisa de muita coisa para isso. Ele só vai precisar, obviamente, fornecido pelo Sistema Único de Saúde, tá? Da solução dialisadora, tá certo? Esse paciente, o paciente da diálise peritoneal, pessoal, é um paciente que ele possui implantado nele um catéter, tá certo? Um catéter, que se não me engano, não me falha a memória, o nome do catéter é catéter de Tenkoff, se não me falha a memória. Tá? Esse catéter, ele está introduzido na parede abdominal do paciente e ele possui a parte distal, proximal, na verdade, né? Porque está em relação ao corpo humano, é proximal. A desembocadura dele, vamos por assim dizer, tá? Dentro da cavidade peritoneal. Aí você vai perguntar, beleza, professor, e por que isso existe aí?
O peritônio, ele é uma membrana que ele cobre, reveste as vísceras do nosso abdômen, tá? E ele é uma membrana, e ele forma uma cavidade, tá? Ele está aderido ao diafragma, músculo da respiração, e ele cobre, tá? Como se fosse uma espécie de sacola, tá? De saco, tá? Todas as vísceras, tá certo? Ele está aderido às vísceras. E ele, por ser uma membrana, ele faz muito bem o papel de filtração, tá certo? Ele consegue fazer ele serve de uma espécie de barreira para dois meios, né? Onde vai haver ali a transferência de substâncias, de água, tá? Por osmose, tá certo? Então, essa solução da diálise, pessoal, ela é uma solução feita, preparada, especificamente para o paciente que vai fazer diálise peritoneal. Isso aqui, gente, não é utilizado nesse formato, tá? Ele não é utilizado em paciente que faz hemodiálise. Ele só é utilizado para paciente que faz diálise peritoneal. Essa solução da diálise, a gente vai falar, se não me engano, no próximo slide da solução dialisadora, tá? Mas só para a gente entender aqui no primeiro momento o processo, como é que ele funciona. Essa bolsa, tá? Ela contém substâncias, tá? Que a gente vai ver aqui no nosso próximo slide, que fazem com que ela se torne, todo mundo lembra de química, uma substância hiperosmolar, hiperconcentrada, tá? Então, essa substância, tá, da diálise, quando ela entra pelo catéter, ela é colocada pendurada num suporte, pode ser um suporte de soro, tá certo? Existe um extensorzinho para o paciente regular o fluxo dele, tá? Esse aqui o paciente ele não precisa, pessoal, estar internado, mas tem paciente que prefere fazer a nível ambulatorial, tá? Então, o paciente ele tem um extensorzinho aqui que ele faz o controle, tá, da entrada da solução dialítica, tá? E aí, essa solução, ela entra pelo catéter e vai preencher toda a cavidade abdominal do paciente, tá certo? E a membrana peritoneal vai servir de uma espécie de membrana para osmose também, né? Vai extrair, né, essa solução hiperosmolar, tá? Ela vai fazer com que as substâncias, né, prejudiciais ao organismo migrem, passem, sabe, sejam transferidas da circulação do sangue do paciente para dentro dessa solução dialisadora. Ou seja, essa solução da diálise, ela tem um efeito captador, tá? Ela tem um efeito de captação, não é certo usar o termo sucção, porque sucção é uma coisa que, né, suga. Mas ela atrai, tá? Pronto, o termo certo seria quimiotaxia, tá? Ela retira da circulação do sangue, tá? As substâncias que são prejudiciais ao organismo. Aí você pode pensar, mas como que esse processo ocorre? Porque a gente precisa lembrar, pessoal, que todos os órgãos, eles são o quê? Vascularizados. Então, você tem um peritônio, tá? Que está aqui envolvendo órgãos muito ricos em vasos sanguíneos. Na verdade, a cavidade abdominal, ela recebe, né, uma vascularização depois do cérebro, né, e da caixa torácica, né, do paciente, pulmões e coração. As vísceras, né, elas são amplamente vascularizadas. Então, se você criou alguma dúvida de como esse processo acontece, né, da saída, de como isso vai sair, como essas substâncias prejudiciais elas vão sair de dentro do sangue
e vão para essa solução dialisadora, basta apenas lembrar o quê? Que todas as vísceras, elas são o quê? Vascularizadas. Então, aqui está cheio de vaso sanguíneo para cima e para baixo aqui, tá? Fígado, principalmente, sistema porta-hepático, os vasos mesentéricos, enfim. Tá? Tem muito sangue aí circulando, tá certo? Muito bem. O paciente vai passar uma certa quantidade de tempo, 6 a 8 horas, tá? Com isso aqui, com essa substância dialisadora dentro do abdômen dele. Depois ele vai abrir um outro extensorzinho, que aí vai, por gravidade, porque essa bolsa de drenagem vai estar abaixo do nível do abdômen do paciente, tá? E ela vai sair todinha para essa bolsa de drenagem, toda essa solução dialítica aqui, dialisadora, que entrou para a cavidade abdominal, vai sair por aqui para a bolsa de drenagem. E aí o paciente, ele concluiu esse processo de diálise peritoneal, tá, pessoal? Existem equipamentos, tá, que fazem esse ciclo de tirar a solução de diálise, colocar para dentro e botar para fora, tá certo? Existe um ciclador, às vezes, mas às vezes não. Às vezes o paciente, esse processo, ele ocorre sem a necessidade desse ciclador, tá? Bom, e a solução dialisadora, né? O que é que, vamos supor que você tem dentro do teu hospital lá um paciente fazendo diálise peritoneal e você precisa entender o que é que tem dentro dessa solução. Aí passei agora, apareceu para todo mundo novo? Apareceu. Sim. Beleza. A solução dialisadora, pessoal, é uma solução composta por lactato. Na verdade, ela pode ser composta por 2 ou mais, 2 ou mais substâncias dessas. Não existe a obrigatoriedade de ser todas essas substâncias ao mesmo tempo, tá certo? Por exemplo, existe solução dialisadora que é feita basicamente de glicose hiperosmolar. Mas existem outras que têm lactato, existem outras que têm bicarbonato, cloreto de sódio e cloreto de cálcio. No contexto geral, nós temos aqui... Sou eu? É meu microfone? Está aberto? Não, o microfone está aberto. É meu computador ou de alguém? Tem alguém com o microfone aberto, pessoal? Tá dando barulhozinho aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, professor. Acho que é só o senhor mesmo. Ah, então tá beleza. Vamos lá. Gente, então, tá? Tem essas substâncias aqui, tá certo? E elas podem compor uma solução dialisadora. Como eu falei para vocês, não existe a necessidade de ser especificamente uma única substância ou conjunto de todas elas, tá certo? Lactato, glicose hiperosmolar, bicarbonato de sódio, cloreto de cálcio. Basicamente isso. Bom, passando. Solução de hemolenta, tá? A solução de hemolenta, pessoal, ela é utilizada para pacientes, tá, com lesão renal aguda. Ele é um paciente, tá, paciente que vai fazer uso da solução de hemolenta. Aqui é uma outra solução, tá, pessoal? Existe a solução dialisadora, tá, que o paciente com diálise peritoneal utiliza, mas existem pacientes cuja lesão renal ela é tão grave, ou então ela já está, o rim do paciente já está tão comprometido, que o paciente ele faz uso dessa solução de hemolenta, que o nome hemolenta ele é muito sugestivo, hemolenta, porque demora pra caramba, tá? A duração de 24 horas ou mais. O paciente ele permanece nesse processo de diálise, e esse é um caso onde o paciente ele vai precisar de um ciclador, tá? Para fazer a entrada e a retirada dessa substância, tá certo? Então, a solução de hemolenta para pacientes com uma lesão renal aguda grave, tá certo? A solução de hemolenta é uma solução básica para tamponamento do pH sanguíneo. Veja bem, eu não vou me aprofundar nesse tema não, gente, mas só para você entender, tá?
Eu falei lá em cima, no outro slide, no segundo slide, voltei aqui para ele, que um paciente com disfunção renal grave é um paciente que pode apresentar o quê? Distúrbios metabólicos, tá certo? Distúrbios, disfunções do metabolismo, da forma de como o teu organismo funciona. De uma forma bem básica, tá certo? De uma forma bem objetiva, um paciente cujo organismo, um paciente cujo metabolismo, cujo corpo não está funcionando de uma forma adequada, tá certo? É um paciente que está em desequilíbrio, tá, do pH sanguíneo. Tá? O pH, o nosso sangue, ele tem um pH, ele tem uma concentração, ele tem uma acidez ou uma basicidade próprias para funcionar. Quando esse pH do sangue ele fica muito baixo, ele se torna ácido. Quando ele fica muito alto, pH ele se torna básico. Paciente com lesão renal aguda, com distúrbio metabólico, provocado por lesão renal aguda ou grave, enfim, lesão renal. Ele é um paciente que ele tende a fazer acidez do sangue, tá? Então, a solução de Hemolenta, ela existe exatamente para isso, para tamponar, para regular o pH sanguíneo, tá certo? Que geralmente, nesse paciente com lesão renal grave, está ácido o sangue desse paciente, tá? Um quadro que a gente chama de acidose metabólica, porque o paciente ele deixa de produzir o rim, ele é responsável, um dos principais responsáveis pela produção e controle do bicarbonato sanguíneo. Então, se não tem bicarbonato, todo mundo usa o quê? Por exemplo, quando você está com azia, o que é que você toma? Você toma sal de fruta, né? Sal de fruta eno, então êndrios. Ou então até mesmo você pega uma colher de bicarbonato de sódio, você coloca dentro d'água e você toma e a sua azia passa, né? Por quê? Porque é uma solução tamponante, tá? É a mesma coisa. Quando o rim ele está sofrendo um processo de injúria renal, de lesão renal, ele para de produzir e para de regular também a reabsorção ou excreção do bicarbonato, provocando desequilíbrio desse bicarbonato dentro do organismo. Então, por conta disso, o paciente ele tende a fazer uma acidez sanguínea, tá? E quando o sangue desse paciente já está bem ácido e quando o paciente ele já está bem grave, tá certo? A diálise peritoneal comum, convencional, com essa solução dialisadora, ela não vai ser eficaz. Então, a gente parte, então, para a solução de Hemolenta, tá? Porque o paciente ele já apresenta instabilidade hemodinâmica, ou seja, pressão arterial desse paciente já está muito desequilibrada, ele já apresenta um risco de hipotensão, de pressão baixa, até mesmo de parada cardiorrespiratória. Se ele for submetido a um processo de hemodiálise convencional, tá certo? Ou então diálise peritoneal, então ele precisa do uso da solução de Hemolenta, que o nome mesmo já é intuitivo, né? Faz a gente entender que vai demorar pra caramba. É uma diálise, tá? Com mais de 24 horas. Certo, pessoal? Então, vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Então, nós temos o quê? Nós temos... você está lá no seu hospital, aí vem o pessoal do setor de nefrologia para cima de você, porque você é o administrador. Só, olha, é o seguinte, a gente tem as questões com os equipamentos tais e tais, e então você já, nesse momento, com esse conhecimento até agora, você já entende o que é o setor de nefrologia, você já entende quem é o paciente que está sendo recebido lá, você já entende a função das máquinas que estão sendo utilizadas naquele local, tá certo? E você também já compreende a importância de você dar a manutenção correta naquele tipo de equipamento. Tá? Pelo menos até agora.
Agora a gente vai para a hemodiálise de verdade. Que a gente vai, daqui agora eu vou mostrar a máquina, o equipamento de hemodiálise. Até esse momento a gente estava mostrando o que é o contexto do paciente renal crônico, paciente renal grave, crônico ou agudo, é paciente renal grave. Só desentupir meu nariz. Bora lá, gente. Pessoal, a hemodiálise, a máquina da hemodiálise, ela se propõe a substituir, literalmente, o rim, tá certo? E ela faz uma filtração sanguínea extracorpórea, diferente da diálise peritoneal, onde a membrana que vai fazer a filtração do sangue é o próprio peritônio do paciente, tá certo? Então, na hemodiálise, a filtração do sangue ela é extracorpórea. O objetivo principal, né, da hemodiálise é realizar a manutenção do equilíbrio eletrolítico, tá certo? E quando a gente fala em equilíbrio eletrolítico, tá? Só os principais íons, tá? São sódio, cálcio, potássio e cloreto. Corrigir o balanço hídrico, como eu falei para vocês no começo, tem paciente que numa sessão de hemodiálise chega a perder 3, 4 quilos só de líquido que esse paciente retém. Corrigir o pH sanguíneo, que já falamos aqui da questão da variação, do desequilíbrio do bicarbonato dentro do sangue do paciente. O sangue do paciente fica ácido, é necessário corrigir o pH do sangue e eliminar essas substâncias que são extremamente prejudiciais para o organismo do paciente, que é a amônia, os radicais livres, a ureia e a creatinina, tá certo? A hemodiálise, ela se propõe a fazer isso. Bom, e esta é a máquina da hemodiálise. Certo? Gente, a hemodiálise é assim. O paciente, ele tá lá sentadinho, tá certo? Geralmente não é um paciente tão tranquilo como esse aqui, não, tá? Mas também existem os pacientes que já, né, conseguiram uma qualidade de vida significativa. Então, sim, pode ter esse paciente aqui. Mas geralmente você vê um paciente mais fragilizado do que esse, tá certo? Esse paciente, ele tem um in e um out, tá? Ligado nele, tá? Um out que a gente chama de, isso com relação à máquina, um in de entrada de sangue e um out, tá? De saída, né? De retorno desse sangue ao paciente. O paciente que ele faz hemodiálise, ele pode ter ou um catéter instalado nele, um catéter central, ele pode ser subclave ou jugular, ou ele pode ter feito uma fístula arteriovenosa, que a gente vai mostrar daqui a pouco no que é que se baseia uma fístula arteriovenosa, tá? Mas então, o sangue do paciente, ele sai do organismo dele, tá? Recebe a correção adequada de íons, tá? É feito, pessoal, uma série de exames desse paciente antes. Então, essa máquina aqui de hemodiálise, ela é regulada de acordo com a necessidade, com as especificações peculiares para esse paciente. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Uma máquina de hemodiálise, ela é regulada para a realidade de cada paciente. Esse pacientezinho daqui saiu e veio outro, essa máquina ela será regulada para uma nova realidade de um outro paciente, tá certo? Então, o sangue sai aqui, tá certo? Recebe as correções adequadas desse paciente, tá? A filtração que deveria ser feita pelo néfron, que no paciente não pode mais fazer, o rim que não funciona mais, ele é filtrado por esses capilares artificiais, tá certo? É realizado o processo de filtração e depois volta para o paciente todo corrigidozinho esse sangue, tá certo? Corrigido o pH, corrigido íons, corrigido glicose, se bem que o paciente hemodiálise é um paciente que tende a fazer hipoglicemia,
tá? Exatamente porque, às vezes, a correção de glicose ela não é feita de forma adequada, ou então o paciente ele tem uma outra doença de base associada, enfim. Tá? Às vezes, como vou dizer, esse cuidado, essa monitorização desse paciente já deve ser feita de forma contínua, tá? Então, essa é a função da maquinazinha de hemodiálise e ela funciona nesse sentido aqui, pessoal. Tem uma outra imagem aqui, tá? Que faz a gente entender melhor, tá? Então, olha só. Um paciente que possui fístula, tá? Sai o sangue do paciente, um in com relação à máquina e out com relação ao paciente, né? Entrada com relação à máquina, saída de sangue. Mas, na verdade, essa é a linha aqui entre o sangue na máquina e essa linha que volta o sangue da máquina, tá? Tem uma bombazinha, monitor de pressão arterial, obviamente, tá? Porque o paciente, isso aqui tem que ser monitorizado, né? O paciente não pode, o paciente tem que estar hemodinamicamente estável durante o processo. Bomba de sangue, tá certo? Que faz o sangue circular. Heparina, que é para o sangue não coagular. Dialisador, que é o capilar, os capilares para poder filtrar. Monitor de pressão venosa na saída. Detector de ar, tá? Aqui um extensorzinho, um clampzinho para poder tirar o ar e o sangue volta para o paciente. Ok? Fístula arteriovenosa, pessoal. Um paciente que ele vai fazer hemodiálise para o resto da vida, ou então durante anos, não, enfim, o paciente não tem uma perspectiva de sair da hemodiálise nesse primeiro momento, tá certo? É feita uma fístula arteriovenosa, que é um procedimento cirúrgico, onde o paciente vai para o cirurgião vascular e o cirurgião vascular ele vai confeccionar a fístula arteriovenosa, que ele vai unir uma artéria do braço a uma veia do braço. Geralmente a artéria radial, tá? Com a veia ulnar, se não me engano, tá? É feita essa fístula e essa veia aqui, pessoal, ela vai ficar muito calibrosa. Por que ela vai ficar muito calibrosa? Porque a pressão da artéria é muito grande. Então, dentro dessa veia aqui, que não é um vaso preparado para receber grande pressão, vai começar a receber sangue com muita pressão, que é o sangue arterial, certo? E ela vai começar a aumentar de tamanho, que a gente chama de maturação da fístula. Então, essa fístula vai amadurecer. Quando ela já estiver uma circulação um vaso bem calibroso, então o paciente ele já pode iniciar a hemodiálise por esta fístula arteriovenosa, tá certo? Fazendo aquele processozinho, tá certo? A membrana, o dialisado, tá? E volta pela veia. Isso aqui é a fístula arteriovenosa. Então, se você olhar para um paciente nefropata e você vê aquelas veias excessivamente calibrosas no braço do paciente, grossas mesmo, então você já sabe que ali naquele paciente existe o quê? Uma fístula arteriovenosa, certo? Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso trabalhozinho de hoje, tá? Manutenção, gente. A manutenção, pessoal, ela tem muito mais a ver com o fato de você compreender toda essa dinâmica que envolve o paciente renal crônico. Se você entende essa dinâmica, você entende... Primeiro de tudo, vamos direto ao ponto. Você não vai... Dificilmente você vai ter na sua equipe de manutenção um profissional habilitado para mexer numa máquina de hemodiálise. Por exemplo, aqui em Boa Vista, ela é feita onde? No hospital. Ela era feita, tem a clínica dos rins, né? Clínica renal, aqui no Jardim Floresta. E tem... Onde era, meu Deus do céu, que era feita hemodiálise aqui nesta cidade? Era no Lote Íris. Lote Íris, exatamente, era no Lote Íris. Né? No Lote Íris, onde é feita hemodiálise, e na clínica renal, né? A clínica aqui do Jardim Floresta. Clínica que é do que era secretário de saúde, do Calil e do Fabrício, se não me engano, que é o nefrologista, né? E o Lote Íris, tá certo? Então, dificilmente você vai ter dentro da tua unidade hospitalar
um técnico que consiga mexer numa máquina de hemodiálise. Então, sempre você vai ter que estar solicitando quem? O serviço de referência, se você estiver dentro dessa unidade hospitalar com a máquina de hemodiálise, a não ser que você esteja dentro da unidade, né, específica para pacientes nefropatas, né, unidade de nefrologia, e ali você disponibiliza daquele técnico. Eu penso que seja a única possibilidade. Caso contrário, você vai ter que estar sempre se comunicando com o pessoal que fez, né, que vendeu, que, enfim, né, de onde foi adquirido aquele equipamento, tá certo? A variação tecnológica, pessoal, influencia demais, tá certo? Então, você vai ter máquinas mais antigas, máquinas mais novas, máquinas de uma densidade tecnológica maior, outras menores, tá certo? E, obviamente, o tempo de uso e a densidade tecnológica podem, ao mesmo tempo, ser um aliado seu, como ser o seu pior inimigo, porque você não adianta também você ter uma máquina super complexa que ninguém sabe mexer. Da mesma forma, não adianta ter uma máquina nada complexa que vai acabar pondo em risco a vida do paciente, tá certo? Rígido controle de higienização, pessoal, porque o paciente nefropata é um paciente que possui uma imunidade comprometida. Ele é um paciente com uma comorbidade grave, ele é um paciente imunologicamente comprometido, é um paciente com altíssimo risco de infecção hospitalar, tá certo? Então, a questão da higienização, e nem me refiro, nesse momento, nem vou me referir especificamente à máquina, porque, como eu falei para vocês, existe o técnico para mexer nela, mas todo o sistema ali que acompanha, né, que faz parte daquele universo ali da unidade de nefrologia, tá? Então, tem que existir um cuidado muito grande sobre esse processo todo. Manutenção preventiva e corretiva de responsabilidade da empresa que forneceu o produto, nada mais lógico, né? E tem que ser feito com muita responsabilidade mesmo, tá? Porque você imagina que esse tipo de equipamento, ele pode... Não é nada difícil, pessoal, a gente entender que um equipamento desse que não está funcionando corretamente pode matar alguém, né? É muito, o entendimento, a compreensão disso é muito clara. Um paciente que saiu com sangue sem ter corrigido o pH direito, ou então paciente que saiu, enfim, né? Você diminui sensivelmente a sobrevida daquele paciente, né? Até mesmo os avanços que o paciente conseguiu, né, na sessão de hemodiálise que foi mal feita, a gente pode estar comprometendo a vida do paciente, com certeza. Importância de manutenção criteriosa, a gente acabou de falar, né, as peculiaridades do paciente nefropata, riscos de complicações e morte. Certo, gente? E era isso. Até a próxima. E agora eu encerro aqui a apresentação e deixo aberto agora para qualquer dúvida, qualquer coisa, quem quiser falar, quem quiser se pronunciar. Ei, professor. Nós estávamos com duas pacientes lá na maternidade, e uma foi complicação do Covid, que ela começou a fazer hemodiálise depois do Covid, né? E ela é paciente com CA também. Aí ela tá... Ela é paciente com CA e adquiriu a lesão aí, começou a fazer hemodiálise depois do Covid. Aí ela tá fazendo reposição tomando hemácia e ainda fazendo a hemodiálise. Todo dia ela tá tomando pelo menos 2 bolsas por dia e no dia seguinte faz a hemodiálise. Ou seja, ela tira, ela coloca e tira, ela coloca e tira. O rim, ele é responsável por produzir uma substância chamada eritropoetina. A eritropoetina, ela é responsável por fazer a maturação das células do sangue. Ou seja, paciente que tem lesão renal é paciente possivelmente anêmico, paciente que precisa de concentrado de hemácia, paciente com... Olha só como é complexa a coisa. Olha só. Tu imagina um órgão
Imagina um órgão que ele é cheio. A função dele é essa. É como se fosse cada não vou falar célula para não confundir a coisa, né? Porque não tem nada a ver com célula. Mas o rim, ele tem essas unidadezinhas dele dentro, uma do ladinho da outra, que são vasos sanguíneos, né? Novelozinhos de vasos sanguíneos. Ou seja, a função do rim é essa: filtrar todo o sangue do corpo. Aí o paciente ele é atacado por uma doença que, além de fazer com que a função respiratória seja prejudicada, que é a COVID, tem essa desgraça desse evento, né, dos eventos trombolíticos, onde o paciente ele começa a sofrer, né, com essas tromboses múltiplas dentro do corpo, e até o paciente evoluir para uma sepse, para um quadro gravíssimo, e uma outra situação que a gente chama de CIVD, que é a coagulação intravascular disseminária. Mas aí você imagina, né, como esse órgão ele vai estar comprometido. Ora, meu Deus, já é um órgão que ele vive à base de sangue, vive para receber sangue e filtrar sangue. Agora está sendo atacado por uma doença que começa a provocar trombos na circulação, ou seja, daquilo que é a unidade funcional dele, né? Aí é muito complicado, aí o paciente também não vai ter hemácias, né? O paciente não vai ter, não que ele não vai ter hemácias, ele vai ficar com debilidade, né, de hemácias. Cara, é muito complicado. A queda das hemácias diminui o transporte de oxigênio do sangue, porque as hemácias carregam oxigênio, só que o paciente já tem uma queda absurda, uma hipóxia, já sofre com hipóxia grave pelo próprio comprometimento pulmonar da doença, e além da queda do coice, ele sofre o comprometimento, a queda de oxigênio por conta do comprometimento pulmonar, e fora isso, sofre ainda com a redução do transporte de oxigênio, porque não existe uma concentração adequada de hemácias dentro do sangue para poder fazer o transporte de oxigênio. Ou seja, é como se fosse um ciclo. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Queda de saturação, aí chega aqui, tenta melhorar, mas não pode melhorar porque não tem sangue para poder, não tem hemácia para poder carregar o pouco oxigênio que já tem, então piora, e que se torna, na verdade, não é nem um ciclo, é uma espiral de queda. Né? Por isso que essa doença mata tanta gente. Por isso que essa doença mata, e às vezes mata rápido, 2, 3 dias. Eu tive um primo que faleceu em 3 dias. Não gosto de ficar expondo esse tipo de coisa, não, mas minha mãe faleceu em 1 semana. Eu perdi minha mãe em 7, 8 dias. Minha mãe faleceu. Minha mãe estava bem em casa, entendeu? E, infelizmente, 8 dias depois, minha mãe já tinha partido. É complicado, cara. Muito complicado. Dureza. Mas, gente, se incomoda porque eu falei isso, não. Tá tudo tranquilo. A gente sofre com a perda dos nossos entes queridos, mas a gente, né, segue a batalha aí. Meus sentimentos, professor. Eu tenho uma dúvida, eu acho que besta, na verdade, mas eu gostaria de tirar. Tem dúvida? A pessoa que ela faz hemodiálise ou mesmo diálise, ela tem que tomar, ela tem muita retenção de líquido, mas ao mesmo tempo ela tem que tomar muito líquido, muita água? Então, olha, o paciente nefropata é um paciente com restrição hídrica. Na verdade, por não conseguir eliminar o líquido, né, que ele tem dentro do organismo, o controle hídrico perdão, o termo certo é esse. O controle de ingesta hídrica desse paciente tem que ser, como direi, regulamentado pelo médico, tá certo? O médico, o nefrologista, ele vai orientar sobre a ingesta hídrica desse paciente, tá? Mas geralmente o paciente ele faz uma ingesta pequena de líquidos exatamente por conta dessa impossibilidade de fazer essa excreção. É o controle hídrico, né, professor? Controle hídrico. É o tanto que coloca para dentro e coloca para fora.
é isso? Exatamente. O que entra tem que sair, em tese, né? Mais gente. Professor, aí, no caso do Paulo Gustavo, eu acho que é um caso bem recente, bem, está todo mundo comentando. E, além dele ter feito ter pego o Covid, e foi fazer aquela A ECMO, ECMO. e ainda sofreu alguma a venosa, né, a gasosa, né, que foi o que veio a cometer a morte dele, não foi? E comete no ato da hemodiálise, que é esse A entra. Não, a embolia gasosa dele foi outra coisa. Ali foi o seguinte, ali, primeira coisa, primeiro ponto, assim, vou levar a história aqui um pouco por outro lado, mas para mostrar, e vou concluir tentando responder a tua pergunta, mas primeira coisa que a gente tem que entender, a saúde pessoal, a saúde, eu falei isso numa aula, acho que foi na primeira aula que eu não tive a oportunidade de fazer síncrona com vocês sobre aquele texto da boa governança hospitalar, se não me engano, a saúde, ela é socialmente determinada, tá certo? A gente pode, professor, mas isso é clichê. Não é. Se você parar bem para pensar, não é. A gente, a nossa condição, vamos por assim dizer, social, eu falo condição porque não é apenas a condição, mas tem toda uma história de vida, né, imbricada nisso aí. Pessoas, né, que nascem com uma qualidade socioeconômica, né, mais vantajosa do que outras pessoas, obviamente tem muito mais capacidade de fazer frente aos problemas de saúde que aparecem do que uma pessoa que não tem esse poder econômico. E a história do Paulo Gustavo, ela já começa por aí, né? Ele foi um grande humorista que conseguiu, acho que ele alcançou status de pessoas como Tom Cavalcante, Chico Anísio, né, que também, Chico Anísio também já morreu, enfim, de grandes humoristas, né, pessoas consagradas, e ele, além disso, ele foi internacionalmente, né, então, o Paulo Gustavo, ele tinha recurso, e esse tempo todo que ele permaneceu nessa luta, nessa batalha pela Covid, né, já foi também fruto dos recursos que ele tinha, tá? A doença dele, agora eu vou entrar na parte, né, na parte, né, tentando responder a tua pergunta, foi tão crítica e tão grave que se não fossem os recursos disponibilizados ali, durante o tratamento dele, há uma grande possibilidade do Paulo Gustavo não ter resistido sequer esses dias, né, que ele passou dentro da UTI. Ele passou esse tempo todo porque foi disponibilizado todo tipo de recurso ali, só que a condição dele era gravíssima, né? E mesmo assim, né, com toda a densidade tecnológica ali que foi ofertada ali para ele naquele momento ali, ele teve uma recuperação, mas é como eu falei para vocês, a questão da espiral, né, que vai puxando o paciente para baixo, comprometimento pulmonar, lesão renal grave, o paciente começou a fazer hemodiálise, aí foi para a ECMO, que é a oxigenação extracorpórea, né? Aí foi fazer a ECMO, aí fez a ECMO e você conseguiu reverter ali por algum momento, mas já existia um comprometimento renal grave, os pulmões dele chegaram a ser 100% comprometidos, né? Deu foi relatado nos boletins médicos, né? Nas tomografias. Aí foi uma coisa agravando, puxou outra, e foi tentando melhorar em um, aí foi afundando em outra,
Aí, quando chegou a questão da embolia gasosa, o que foi que houve com a embolia gasosa? No pulmão, a lesão pulmonar ficou grave. Quando a lesão pulmonar ficou grave, né, os vasos, o vaso, ele foi lesionado, o vaso do pulmão, ele foi lesionado de forma que entrou ar dentro da circulação do paciente, entendeu? Tu imagina, você imagina esses microacidentes vasculares provocados pelos trombos da Covid, né? Aí você começa a pensar que esses vasos eles vão lesionando e vão abrindo, né? Por conta da lesão, mas o ar no pulmão continua entrando, né? Então o paciente chegou um momento que isso ficou crítico. Então, ele acabou evoluindo para uma embolia gasosa, né? Embolia gasosa mortal, né? Entrou realmente muita quantidade, né, de ar. Aí se concentrou ali de forma irreversível, disseminada pelo organismo todo, né? Que você não tinha mais como, né, reverter aquela situação. Não havia mais recurso, né, clínico, médico, naquele momento, para poder reverter essa situação. Né? Mais ou menos, então, não foi na ECMO, né, que esse ar entrou. Ele foi por conta da própria lesão pulmonar, né, que evoluiu no paciente e fez essa mistura do ar com o sangue. Certo? Certo, pessoal? Tudo bem? Certo. Beleza, então, Ok. gente. Tudo tranquilo? Sim. Então tá bom. Pois então, ok, pessoal, era isso, tá? Que eu tinha para trazer hoje para vocês, tá? Equipamentos de hemodiálise muito importantes, tá? Estudem. E, pessoal, já é dia 11 de maio, tá? Só pegando o gancho da Aldenice, que ela botou um dia lá no grupo, quem de repente quiser entregar os trabalhos, pode mandar para o meu e-mail, tá certo? Quem já não precisa você esperar dar dia 19 para isso, não, tá? Vocês, quem já se organizou, os grupos, acho que dá no máximo 2 grupos, né? Quem não for fazer individual, enfim, tá? Se vocês quiserem já encaminhando os trabalhos, sintam-se à vontade, tá ok? Beleza? Ok, professor. Pronto, pessoal. Então, da minha parte era só isso. Prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Nos vemos na próxima, que é a última. Tchau, tchau, professor. Tchau, Obrigada. professor. Fala aí, tchau. Para aqui a gravação.